Olá, tudo bem? Meu nome é Jonathan Pias, eu sou estudante de Educação Física bacharelado na Universidade Uninter do Polo de Novo Hamburgo. Esta semana vamos estar passando para vocês várias aulas sobre recreação, o que é recreação, quais os tipos de recreação, enfim, tudo que envolve recreação vai estar sendo passado esta semana para vocês descobrir e saber um pouco mais sobre a recreação. Essas aulas estarão sendo passadas devido ao meu estágio híbrido de recreação, para mim poder me formar e seguir na minha carreira profissional como educador físico. Para isso eu peço a sua compreensão, participação deste mini curso, para que você possa assistir às aulas, deixar seus comentários nas aulas e suas curtidas nas aulas e compartilhar também com seus familiares e com seus amigos. Na primeira aula de hoje nós vamos falar sobre recreação infantil. Primeiramente vamos falar sobre o conceito da recreação. O que é a recreação? Para que ela serve a recreação? Enfim, vamos explicar um pouquinho sobre o conceito da recreação. A recreação são todas as atividades e situações em que acontecem uma diversão, assim como através do relaxamento e do entretenimento. Existem diversas formas e possibilidades de recreação nos dias de hoje, pois cada pessoa pode descobrir e desenvolver interesses de formas diferentes de recreação e diversão. As pessoas não são todas iguais e nem mesmo sentem as mesmas experiências ou interesses de outras pessoas. Desta forma, cada um desenvolve uma inspiração por uma atividade recreativa. Claro que pode haver coincidência, embora também possa acontecer de que uma recreação que sirva para uma pessoa acabe não servindo para outra pessoa e vice-versa. Existem algumas atividades recreativas que muitas pessoas desejam realizar. Entre as mais populares estão ir ao cinema, participar de uma excursão ao ar livre, realizando atividades esportivas na natureza, praticar algum esporte como futebol, tênis, basquete, natação, entre outros, milhares e milhares de outros. Às vezes, muitas vezes a gente está fazendo uma recreação, alguma atividade, nem está sabendo que está fazendo essa atividade, que é recreação, por exemplo. A gente está participando com a família, com os amigos de alguma atividade e muitas das vezes a gente nem sabe que está fazendo recreação e estamos fazendo bem para si mesmo, certo? A recreação acontece geralmente em espaços onde pessoas podem participar livremente de acordo com seus interesses e preferência. A noção básica de uma situação de recreação é permitir que cada um encontre o que mais lhe dá prazer, onde possa sentir-se feliz e cômodo, além de fazer o melhor que puder. A recreação se diferencia de outras situações de relaxamento, tais como dormir ou descansar. Se você está dormindo e descansando e achando que está fazendo recreação, negativo, você não está fazendo recreação. Pois ela implica sempre em uma participação ativa das pessoas nas atividades a serem desenvolvidas. Foi comprovado cientificamente que as pessoas que estão imersas em suas rotinas de trabalho e que não se dedicam às atividades de recreação costumam sofrer muito com estresse, angústia e ansiedade. Então, se você está muito estressado, muito angustiado e com muita ansiedade, pode ser que você não está se divertindo, pode ser que você não está fazendo recreação. Então, um conselho, faça recreação, se divirta. A recreação serve não só para ativar o corpo do ser humano, mas também para manter um equilíbrio sadio da mente, que é muito importante para nós, né, hoje em dia, para não tornar as pessoas desequilibradas e aumentando o quadro de estresse. Vamos falar agora um pouquinho sobre a história da recreação, como surgiu a recreação, de onde surgiu a recreação, entre outras curiosidades. A recreação teve sua origem na pré-história, há muito tempo atrás, quando o homem primitivo se divertia festejando o início da temporada de caça, ou a habitação de uma nova caverna, ou seja, é muito tempo que a recreação está entre nós, desde os homens da caverna. As atividades se caracterizavam por festas, adorações, celebrações fúnebres e inovações de deuses com alegria, caracterizando assim um dos principais intuitos da recreação moderna. E também
o vencimento de um obstáculo. As atividades e jogos coletivos dos adultos em caráter religiosa foram passadas de geração em geração e as crianças em forma de brincadeira. O movimento da recreação sistematizada iniciou-se na Alemanha, no ano de 1974, com a criação de Philanthropidon, professor de escolas nobres da Dinamarca. Na Dinamarca, as atividades intelectuais ficavam lado a lado das atividades físicas, como lutas, corridas e esgrima. Playground. O termo playground foi mudado para recreação devido à necessidade de atingir um público de diferentes faixas etárias, como jovens e adultos, e devido à crescente importância do tempo de lazer dos indivíduos da sociedade. No Brasil, a criação de praças públicas iniciou-se em 1927. No Rio Grande do Sul, com seu professor Frederico Guilherme Gausler, o evento chamava Ato de Bronze, onde foram improvisadas as mais rudimentares aparelhagens. Pneus velhos amarrados em árvores construíam um excelente meio de recreação para a garotada. Em 1929, aparecem as praças para educação física, orientadas por um instrutor, pois não havia professores especializados na época. Em 1972, foi criado o projeto RECOM, Recreação, Educação e Comunicação, pelo prefeito Telmo Flores, juntamente com o professor Gausler. Porto Alegre, a pioneira desse tipo de projeto, realizou atividades recreativas e físicas, promovendo o aproveitamento sadio das horas de lazer e a integração do homem com sua comunidade. Funcionavam no RECOM uma tenda de cultura e um carrossel de cultura, desmontáveis e fáceis de remoção. A tenda é uma casa de espetáculos. O carrossel foi criado para apresentações externas, espetáculos ao ar livre. Façamos a ressalva pela importância da recreação. A Alemanha, introduzindo nas escolas e criando os parques infantis. Nos Estados Unidos, criando os playgrounds equipados e revolucionando a recreação pública. E o Rio Grande do Sul, o nosso estado, pelo pioneirismo e a implantação do RECOM com a recreação móvel. Dada essa parte já sobre explicando um pouquinho sobre como surgiu a recreação, a história da recreação, a recreação no Brasil, e descobrindo que o Rio Grande do Sul teve suma importância na recreação para o nosso país. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre, que é o tema de hoje, né? A recreação infantil. Foi passado um pouquinho antes sobre o conceito da recreação para tentar entender um pouquinho sobre o que é a recreação. Feito isso, agora vamos pular para o tema de hoje, que é a recreação infantil, correto? Enfim, existem diversas formas de recreação, como eu já havia falado, né? Recreação tanto para recreação infantil, recreação escolar, recreação na natureza, recreação para idosos, recreação, enfim, diversas formas de recreação, pois recreação envolve diversão, correto? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre recreação infantil e abordando o tema, nós vamos já falar brincadeiras que desenvolvem a educação infantil, certo? Brincadeiras para educação infantil. Não é de hoje que as atividades de recreação são vistas como um auxílio essencial para o desenvolvimento e crescimento das crianças. Os benefícios vão muito além do lazer e da distração e levam muitos ganhos para os pequenos, na ludicidade, na interação com o mundo, no respeito às diferenças entre muitos outros pontos positivos. É neste contexto amplamente estudado e destacado em diversos periódicos, pesquisas e estudos de profissionais que visam se especializar a atender a relação de brincadeira e aprendizado.
o desenvolvimento dos sentidos, o estímulo ao movimento e a independência, o reconhecimento de objetos e suas formas, as habilidades para usar o corpo, o contato e o relacionamento com outros e todo o ambiente e evolução físico-mental. Essas são apenas algumas vantagens do brincar para a educação infantil. Segundo Cartilha Brincar para Todos do Ministério da Educação. Tanto o órgão máximo dessa área no Brasil, quanto vários especialistas são categóricos ao afirmar que brincar para a recreação infantil são obrigatórias e complementam uma educação de qualidade. Isso vale tanto para as escolas quanto em casa e no mais diversos ambientes de lazer. Por isso devem ser consideradas pelos educadores, familiares e qualquer pessoa que conviva com crianças nos dias de hoje. Além disso, a capacitação nesse assunto é a compreensão da importância das brincadeiras para a educação infantil. Ajuda também no mercado de trabalho, certo? Atualmente, muitos setores ligados ao entretenimento investem em pessoas capacitadas para a diversão dos pequenos. Nessa abordagem, vamos considerar o surgimento dos jogos e brincadeiras, seus principais benefícios, dicas e perspectivas para colocar as melhores atividades em prática e como fazer carreira nessa área. Parece simples, mas há muito do que aprender e considerar ao criar um ótimo cronograma de recreação que realmente estimule os sentidos e conhecimentos, o prazer e exercer tal exercício. Como pode-se perceber, a recreação infantil é de extrema importância para o desenvolvimento das crianças, certo? Mas também é importante o profissional, nós, educadores físicos, saber como lidar com esse tipo de recreação infantil. Nós temos que se especializar, nós temos que estudar mais sobre esse assunto para que podemos atender e desenvolver melhor as crianças, certo? O valor cultural de muitos jogos e brincadeiras é inestimável. Alguns são tão antigos que datam das primeiras civilizações do mundo, ou seja, é muito velho, é muito antigo, certo? Outros derivam de povos responsáveis pela construção do nosso país, como os índios e os negros. O fato é que evoluam e vão passando de geração para geração, alguns mantendo as mesmas características e outros ganhando ares de renovação de acordo com suas tendências atuais. Muitos saudosistas podem salientar que algumas brincadeiras estão se perdendo em meio ao tempo tecnológico, porém existem diversas alternativas de entretenimento puro natural que instigam as crianças e vão muito além dos aparelhos eletrônicos. Isso é uma verdade. Hoje em dia, nós, pais, professores, enfim, responsáveis por crianças, estamos perdendo em alguma parte pela tecnologia, pelo celular, pelos jogos que ali acabam interessando mais, mas está errado. Nós devemos fazer com que as atividades de brincar ao ar livre, a diversão, seja mais forte do que a tecnologia em si. É difícil, mas nós temos que combater isso aí, porque senão vamos criar crianças que não vão se desenvolver, crianças sedentárias, problemáticas de saúde. Isso vai fazer muito mal para o nosso futuro, porque as crianças de hoje em dia serão o futuro de amanhã, correto? A questão é que mesmo com as mudanças de muitos cenários, com a insegurança, por exemplo, é indicado que responsáveis pensem em alternativas para que as atividades sejam conservadas, ao invés de deixar a criança brincar sozinha na rua, acompanhá-la para brincar em um parque, por exemplo. Muitas vezes o pai pega para ter um tempo para fazer alguma atividade, ele acaba deixando a mãe em si, né? A criança vai lá brincar na rua, mas às vezes a criança nem sabe o que fazer, não sabe o que brincar. Então é função também pegar, ensinar, faz assim, ensinando a primeira vez para a criança, ela já vai pegar o time, já vai saber o que deve fazer, como já vai mudar, enfim, já vai saber se virar sozinha, só que ela tem que ter um exemplo primeiro, né? Desde que os campos da psicologia e da medicina
descobriram que a arte de brincar ia muito além da diversão e da distração para outros pequenos, são realizados diversos estudos sobre o assunto. Podemos citar grandes especialistas que exploram ramos ligados à arte como desenvolvimento lúdico, psicomotricidade, como Jean Piaget. Já para Janice Bertoldo e Maria Andrea Ruschel, autoras do livro Jogos, Brinquedo e Brincadeira, a cultura lúdica brasileira se estabeleceu de acordo com a influência dos povos que formaram o país, por meio de uma mistura de conhecimento que deram características bem particulares e muitas atividades. O folclore é um exemplo clássico disso, do qual se deriva muitas brincadeiras para a recreação infantil. Nesse contexto, podemos afirmar que desde os primórdios da recreação desempenhou um papel fundamental no crescimento e formação das crianças, abrindo margem para a imaginação e o relacionamento total com o ambiente e pessoas. A arte de brincar é passada de pai para filho e cultuada nos locais em que os pequenos ficam grande parte do seu dia, como a escola, por exemplo. Não é à toa que, segundo Max Gunther Hentinger, autor do livro Jogos, Recreação e Lazer, os professores precisam resgatar as brincadeiras antigas e usá-las com mais frequência nesse espaço. Sabemos que hoje em dia os métodos de ensino precisam se renovar. Não há mais espaço para engessamento no ensino. Por isso, a recreação surge como uma bela opção que deve ir além de simples educação física. Trata-se de criar cronogramas excelentes com exercícios instigantes, recursos chamativos e auxiliares que mantenham o interesse dos envolvidos. Primeiro, deve-se entender a diferença básica do jogo, brinquedo e brincadeira. O jogo tem relação maior com a psicomotricidade, corpo mais mente, indo desde as modalidades esportivas convencionais até aquelas que desafiam o cognitivo. Brinquedo é um objeto que apresenta texturas, formas e pontos diferentes, ótimos para desenvolver os sentidos. Brincadeiras, por sua vez, remete ao entretenimento e diversão autêntica. O reconhecimento dessas características ajuda o menor a executar uma programação estruturada e completa. Planejamento é fundamental em qualquer cenário, óbvio. Não é porque é hora de se entreter, é livre e divertida que se deve deixar totalmente solta as crianças e sair correndo. E claro que para as crianças, qualquer atividade interativa será bacana, mas para que tenha ganhos em sua formação, é inerente ao educador criar um cronograma de atividades. Por que devemos sistematizar esse processo? Bom, é a partir do lúdico que a criança inicia sua relação com o mundo, das pequenas ações até o aprimoramento de artes mais conceituais. Aprenda-se tanto a valorizar o trabalho em grupo quanto a diferenciar uma atividade de outra. Atentar-se às regras, respeitar as diferenças e limitações e, claro, para o autoconhecimento. É necessário contar com auxiliares em meio a tantas descobertas. O mentor deve agir tanto como líder quanto como acolhedor, passando as instruções, conversando e ouvindo os pequenos têm a dizer, abrindo espaço para interações espontâneas e também desafiando a pensar, construir, fazer associações, criar história entre muitos, estimulando o seu cérebro, estimulando os seus pensamentos, suas vontades, enfim. Exercícios inspiradores. É essencial compreender que o cronograma de recreação não serve apenas para os educadores, tampouco é ligado somente ao contexto escolar. Brincadeiras, jogos e tudo que se refere à recreação infantil são instrumentos agregados e altamente benéficos para crianças de todas as idades, portanto é imprescindível incluí-las no cronograma de atividades de seus alunos e filhos. Brincar é um direito garantido pelo Estatuto da Criança
e do Adolescente pela ONU, justamente por ajudar na inclusão e no desenvolvimento. Jogos e brincadeiras são essenciais para a formação de todas as crianças. Expor o lúdico e ensinar por meio de alternativas divertidas e autênticas colaboram no desenvolvimento dos pequenos e contribuem para o crescimento intelectual e corporal sadio. Não é por menos que tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente e todos os órgãos ligados à educação no mundo garantem os benefícios e a necessidade do brincar. Neste contexto, os adultos precisam ter total participação e relevância, atuando como verdadeiros guias e promovendo as atividades efetivas. Você, pai, você, mãe, é responsável pela recreação do seu filho, correto? Mais do que se divertir, dá para aprender muito com essas atividades autênticas. Se há dúvidas em como abordar, como montar um cronograma, orientar, como perceber as dificuldades e emoções das crianças nessas horas. Já parou para pensar que existem vários estudos sobre brincar na educação infantil? Se você der uma pesquisada ali no Google, facinho você acha diversos textos, artigos, muitos estudos referentes a isso. Há muito tempo, vários especialistas se dedicam a pesquisar a relação de brincar com o aprendizado lúdico que influencia na psicomotricidade e a construção ao conhecimento das crianças. E quer coisas mais lúdicas do que lazer e recreação? Aqui no Brasil, inclusive, o ensino da arte é garantido por lei, seja pintura, música, teatro, entre muitas outras manifestações. Aliado à educação física, que também é obrigatório em todas as escolas, levam os ganhos imprescindíveis tanto para os alunos quanto para seus mentores. E o mesmo com as aprovações da reforma do ensino médio, os responsáveis asseguram que esse cenário não será alterado. Então fique atento, educador, você que é educador, fique atento. Tornar as aulas mais atrativas é seu papel. E para isso não dá para abrir mão dos jogos e brincadeiras, tanto a recreação para a educação infantil, quanto para os adolescentes, que devem ser considerada e colocada em prática. E o que não faltam são ferramentas e exemplos para isso. Fique atento às dicas que nós estaremos dando durante a semana nas próximas aulas, nessa aula e nas outras aulas, para você que é educador, recreacionista, enfim, que trabalha com recreação. Crianças precisam de momentos de lazer em boa parte do seu dia. Fugir da rotina e evitar com que elas sigam um esquema tão rígido é primordial, pois eles não são capazes de suportar tamanha pressão de exercícios contínuos e com tanta disciplina por muito tempo. Quando isso acontece, logo aparece uma série de problemas emocionais e físicos. É nesse ponto que os pais devem se atentar, pais e educadores, pois não basta lotar a agenda do filho com tantos compromissos sem que ele tenha uma hora para brincar e se extravasar. Então, para finalizar, a recreação infantil para a criança é de suma importância para que ela possa se desenvolver intelectualmente, se desenvolver com outras pessoas, enfim, diversos benefícios, só traz benefícios para a criança, então ela precisa dessa recreação infantil, é de extrema importância para ela, para o desenvolvimento dessa criança. Finalizando a parte explicativa do conceito sobre o que é recreação infantil, a segunda parte do vídeo nós vamos estar demonstrando algumas atividades para que se possa ser feito em casa, para que se possa ser feito individualmente, em grupo, na família, nas escolas. Serve tanto para os pais que estão assistindo, tanto para os educadores, os formandos, né, na educação física, para que possa utilizar essas atividades. E vamos para a segunda parte com as atividades, beleza?